Você pode passar horas fazendo o teste e a informação mais importante da sua avaliação não está em nenhum deles. E é justamente por isso que duas pessoas podem chegar exatamente com a mesma queixa, fazer testes parecidos e terminar a avaliação com respostas completamente diferentes. Porque existe uma parte desse processo que quase ninguém vê. Se você está pensando em fazer uma avaliação neuropsicológica, hoje eu vou te mostrar o que realmente acontece, desde o primeiro atendimento até a conclusão. Mas principalmente eu vou te mostrar como uma neuropsicóloga pega dezenas de informações soltas, aparentemente, e consegue chegar a uma resposta. Porque aí é que está a parte mais importante da avaliação. Talvez você procure uma avaliação porque pensa: será que eu tenho autismo? Será que eu tenho TDAH? Por que eu esqueço tanto? Será que meu filho tem alguma dificuldade? Será que eu tenho altas habilidades? Essa é a queixa. Ela nos diz por onde começar, mas não necessariamente onde vamos terminar. Imagine que você diga: Patrícia, minha memória está péssima. Parece óbvio, vamos avaliar sua memória. Só que não é tão simples assim. Porque talvez o problema não esteja propriamente na memória. E é aqui que uma avaliação pode começar a mudar de direção, mesmo antes do primeiro teste. Vamos imaginar duas pessoas. As duas dizem: eu não consigo me concentrar. Mas a primeira conta: eu sempre fui assim desde criança, esquecia material, perdia as coisas, minha mãe precisava controlar meus horários, deixava tudo para a última hora. E já a segunda, ela diz: eu sempre fui organizada. Isso começou há cerca de 6 meses. Estou dormindo mal, extremamente ansiosa e não consigo mais me concentrar. A frase, ela é a mesma. Não consigo me concentrar. Mas você percebe que não posso interpretar essas duas pessoas da mesma maneira? E é por isso que uma avaliação, ela começa pela história, pela infância, o desenvolvimento, pela escola, trabalho, relacionamentos, rotina, o sono, a saúde, o funcionamento emocional. A entrevista, ela não é uma conversa para preencher tempo antes dos testes. Ela é a parte da investigação. Aí sim, chegam os testes. E essa é provavelmente a parte que você já imaginava. Dependendo da pergunta que estamos tentando responder, podemos investigar atenção, memória, raciocínio, linguagem, funções executivas, velocidade de processamento, aspectos emocionais e comportamentais, entre outras funções. Mas existe um erro muito comum aqui. O teste não entrega o diagnóstico. O resultado baixo, por exemplo, de atenção, não significa automaticamente um TDAH. Um questionário com características de autismo não fecha autismo. Um resultado elevado de inteligência isoladamente também não conta toda a história sobre altas habilidades. O teste produz uma evidência, e a evidência precisa ser interpretada. Só que a parte que eu considero mais interessante começa justamente quando os testes terminam. Essa é a parte que o paciente normalmente não vê. Agora eu tenho várias peças. Tenho aquilo que você me contou, tenho a sua história, tenho as minhas observações durante o próprio atendimento, tenho seus resultados, tenho informações emocionais e comportamentais, e dependendo do caso, eu posso ter informações familiares, escolares ou até de outros profissionais. E agora eu preciso descobrir se essas peças estão contando a mesma história. Pensa num quebra-cabeça. Um teste isolado é uma peça. Ela pode mostrar alguma coisa, mas ainda não mostra a imagem inteira. E quando as peças não combinam, aí é que a avaliação fica ainda mais interessante. Imagine que você diga: a minha atenção é péssima, mas apresente bom funcionamento em determinadas tarefas de atenção. Isso significa que você inventou a sua dificuldade? Não. Agora temos uma discrepância, na verdade, para investigar. Ou imagine o contrário. Você funciona aparentemente muito bem. Trabalha, estuda, construiu uma carreira, mas alguns resultados mostram algumas dificuldades específicas. Também não podemos simplesmente dizer: mas sua vida está funcionando, então não existe problema. O que precisamos é entender como você conseguiu funcionar até aqui. Estratégias, compensação, esforço excessivo, características cognitivas que ajudaram a compensar outras dificuldades. E é por isso que uma avaliação, ela não procura apenas onde você foi mal. Ela procura qual padrão aparece quando eu junto todas essas informações. E esse é o momento que pode acontecer uma coisa que muita gente não espera de uma avaliação neuropsicológica. Você pode não ter aquilo que foi investigar. Você chegou pensando: eu tenho TDAH. E talvez a avaliação sustente essa hipótese, mas talvez não. Pode ser outra condição que explique melhor as suas dificuldades. Pode haver mais de uma condição acontecendo ao mesmo tempo. Pode haver fatores emocionais ou contextuais interferindo no seu funcionamento.
ou os dados podem simplesmente não sustentar aquela hipótese diagnóstica. E isso não significa que a avaliação não deu em nada. Descobrir que não explica a sua dificuldade também faz parte de descobrir o que explica. Então, como se chega à conclusão? Agora conseguimos responder a perguntas que abrimos lá no começo. Não é teste positivo diagnóstico. Nós integramos queixa, história, observação clínica, desempenho cognitivo, aspectos emocionais e comportamentais, impacto funcional, critério diagnóstico e diagnóstico diferencial quando aplicável. E procuramos a explicação que faz mais sentido para o conjunto. E é por isso que duas pessoas podem dizer: eu não consigo me concentrar, e sair da avaliação com compreensões completamente diferentes sobre o que está acontecendo. Só que descobrir o que você tem ou o que você não tem ainda não deveria ser o final da avaliação, pois vem uma etapa que eu considero fundamental, a devolutiva. É quando aquelas peças deixam de ser números e começam a virar uma história compreensível. O que encontramos? Quais são os seus recursos? Onde estão as suas dificuldades? O que pode explicar essas dificuldades? A hipótese inicial se confirmou? Existe outra possibilidade? E, principalmente, o que você faz com essa informação daqui para frente? Dependendo do caso, podem existir recomendações para psicoterapia, acompanhamento médico, intervenções específicas, estratégia para estudo ou trabalho, ou orientação familiar, ou outros acompanhamentos. Porque a avaliação não deveria terminar em "você tem isso". Ela deveria terminar em "agora que eu entendo melhor o que acontece, qual é o próximo passo?". Agora, lembra da primeira frase? Você pode passar horas fazendo o teste e a informação mais importante não está em nenhum deles? Agora você sabe por quê. Porque um teste não conhece a sua infância. Não sabe quando aquela dificuldade começou. Não sabe quanto esforço você faz para funcionar. Não conhece as estratégias que você desenvolveu ao longo da sua vida. Não sabe sozinho se ansiedade, TDAH, autismo, sono, humor ou outros fatores explicam aquilo que apareceu. O resultado ele mostra uma peça. A avaliação tenta compreender a história inteira. Então, se você está pensando em fazer uma avaliação neuropsicológica, eu quero te fazer uma pergunta. Se você pudesse sair de uma avaliação com uma resposta sobre você, qual seria? Escreve nos comentários, porque uma dessas perguntas podem virar os próximos vídeos do canal. E se você quer entender cérebro, comportamento e neurodivergência sem transformar tudo em um checklist de sintomas, se inscreve. É exatamente isso que nós vamos investigar por aqui.